O povoamento de Serra Talhada teve início com vaqueiros e mais tarde foi ampliado com a chegada de colonos de origem portuguesa, que se juntaram aos nativos. Cercada de serras dentro de um vale. Do alto se vê que Serra Talhada fica localizada às margens do rio Pajeú. O município de Serra Talhada, inicialmente chamado de Vila Bela, era uma fazenda de criação de animais, pertencente ao português Agostinho Nunes de Magalhães, que ergue com auxílio do povo uma igreja sob a invocação de Nossa Senhora da Penha. A partir daí a cidade começou a estruturar-se, ajudada pela posição estratégica no cruzamento das estradas de acesso à Paraíba e ao Ceará. Hoje é o maior entreposto comercial da região do Pajeú. Serra Talhada tem como atividade econômica predominante a agropecuária, com potencialidade de desenvolvimento para a caprinocultura e o comércio. A economia da região é bastante diversificada, podendo se encontrar atividades como lavouras de subsistência, algodão, cana-de-açúcar e fruticultura. Serra Talhada é uma cidade muito importante no estado de Pernambuco. Logo porque nós temos aqui a história do cangaço, onde temos um filho ilustre, se foi bandido ou se foi herói, na verdade não nos cabe julgar, porque isso pertenceu ao passado. Porém, hoje o turismo em si, não só em Serra Talhada, mas no Brasil, como até mesmo no mundo, a história do cangaço contribui muito para a economia do nosso município. Tanto é que muitos visitantes vêm aqui fazer estudos, pesquisas sobre o cangaço. O município de Serra Talhada é um museu aberto para o turismo sertanejo. Foi aqui no dia 7 de julho de 1897 que nasceu Virgulino Ferreira da Silva, que anos depois passava a ser conhecido como Lampião, o rei do cangaço, que sempre saía vencedor das lutas que travava contra a polícia dos estados do Nordeste. Lampião, terceiro filho de uma família de 9 irmãos, ainda criança demonstrou-se excelente vaqueiro. Cuidava do gado, trabalhava com artesanato de couro, confeccionava chapéu e até celas. Conduzia tropas de burros para comercializar na região da Caatinga, lugar muito quente, com pouca chuva e vegetação rala e espinhosa no alto sertão de Pernambuco. Região distante do litoral, onde reinava a lei do mais forte, dos ricos proprietários de terras que detinham poder econômico e policial. Daí, sua relação com o pobre e o rico. Ele representa toda uma história, a cultura de um povo do sertão, não é? Onde ele se auto-intitulou, não é? Se auto-credenciou, melhor dizer, como defensor dos menos favorecidos e de uma justiça plena. Então ele deixou um marco, não só em Serra Talhada, mas no sertão, em toda a Caatinga, em toda a região Nordeste, por que não dizer no Brasil. A virada da vida de produtor rural, criador de animal, começa a partir de uma briga de vizinhos. Em 1915, Lampião acusou o empregado do fazendeiro José Saturnino de roubar bodes de sua fazenda. Começou aí uma rivalidade entre as duas famílias, Ferreira e Saturnino. Tem início também a história de Virgulino Ferreira, o Lampião, o cangaceiro. Eles eram muito amigos, adolescentes. Naquela época, quem era bom vaqueiro tinha aquela fama de bom vaqueiro. E saíam sempre para campear, né? Que a gente chama aqui campear, pegar o gado no campo, certo? E numa oportunidade tinha uma novilha do meu avô, prestes a dar cria, né? E naquela época se pegava os animais, no caso da novilha, para colocar o chocalho para depois identificar. E eles acertaram por umas 2 vezes e pegaram esta novilha. E não conseguiram. Foram as 2 vezes, foram ao campo, né,
na zona rural, na Caatinga, e não conseguiram pegar. Meu avô, em outro momento, foi sozinho e encontrou a danada da novilha. Pegou a novilha e colocou o chocalho. Em outro momento, Lampião foi sozinho também e encontrou a novilha. E a novilha já estava enxucalhada. Aí Lampião disse: José me traiu. Ele achou que foi uma traição porque eram muito amigos e foi um momento sem ele, encontrou a danada da novilha. Aí correu atrás da novilha e derrubou e amassou o chocalho. Por isso tem muita gente que conhece como o problema da questão foi por causa do chocalho amassado. Então, daí começou o desentendimento, Lampião indo aos pastos da fazenda Pedreira, na época, né, que hoje é conhecido tudo por Fazenda São Miguel, e começou a colocar os cachorros nos animais, chegar os animais com o ubre todo rasgado de dentro de cachorro, e meu avô pedindo que não fizesse aquilo. Ele repetiu várias vezes esse mesmo ato e mandava recados aforados. Então chegou a um momento que não teve mais acordo e começou o primeiro confronto. 4 anos depois, Virgulino e 2 irmãos se tornaram bandidos. Matavam o gado do vizinho, Zé Saturnino, e praticavam assaltos na região. Os irmãos Ferreira passaram a ser perseguidos pela polícia e fugiram da fazenda Passagem das Pedras, de propriedade da família. A mãe de Virgulino morreu durante a fuga e, em seguida, num tiroteio, os policiais mataram o pai dele. Virgulino jurou vingança, formou seu bando, a princípio com 2 irmãos, primos e amigos, cujos integrantes variavam entre 30 e 100 pessoas. Passou a atacar fazendas e pequenas cidades em 5 estados do Brasil, quase sempre a pé e às vezes montado a cavalo, durante 20 anos, de 1918 a 1938. Existem 2 versões para o apelido Lampião. Dizem que ao matar uma pessoa, o cano de seu rifle em brasa lembrava a luz de um lampião. Outros garantem que ele iluminou o ambiente com tiros para que um companheiro achasse um cigarro perdido no escuro. Os atos de crueldade lhe valeram a alcunha de Rei do Cangaço. Lampião arrancou olhos, cortou orelhas e línguas, sem a menor piedade de suas vítimas. Perseguido, viu 3 de seus irmãos morrerem em combate. Grande estrategista militar, Lampião saía vencedor nas lutas com a polícia, pois atacava sempre de surpresa e fugia para esconderijos no meio da Caatinga, onde acampava por vários dias. Apesar de perseguido, ele e seu bando foram convocados para combater a Coluna Prestes, marcha de militares rebeldes. O governo se juntou a Lampião em 1926, lhe fornecendo fardas e fuzis automáticos. Em 1929, Lampião conheceu Maria Dea, a Maria Bonita, a linda mulher de um sapateiro chamado José Nenê. Ela tinha 19 anos e se disse apaixonada por Lampião há muito tempo. Pediu para acompanhá-lo, Lampião concordou. Lampião morreu no dia 27 de julho de 1938 na Fazenda Angicos, em Sergipe. Estava acompanhado de 30 homens e 5 mulheres. Quando começavam a se levantar, depois de uma noite de sono, foram vítimas de uma emboscada de uma tropa de 48 policiais de Alagoas, comandada pelo tenente João Bezerra. O combate durou apenas 10 minutos. Os policiais tinham a vantagem de 4 metralhadoras. Lampião, Maria Bonita e 9 cangaceiros, depois de mortos, tiveram as cabeças cortadas. Há 17 anos que foi realizado um plebiscito aqui em Serra Talhada, em que a população decidiu pela instalação de uma estátua de Lampião, o Rei do Cangaço, aqui no centro da cidade.
E eu acho que é bom para a Serra Talhada que seja construída. Da minha parte, eu não tenho nada contra, porque, de qualquer maneira, a imagem de Lampião é uma imagem, uma imagem morta, viva hoje, porque Serra Talhada é conhecido como a cidade terra do Chachado, capital do Chachado, e é muito bom para o município, porque isso acarreta turismo para a cidade. É bom para a nossa cidade, vai virar uma cidade turista, vai ter muito habitante, muita gente visitando para conhecer nossa cidade, a terra do Lampião, que é Serra Talhada. Ao longo deste período, o município foi administrado por vários prefeitos, mas todos se recusaram a construir o monumento. A justificativa é a falta de recursos. O atual prefeito, Carlos Evandro Pereira, diz que tem interesse na construção da estátua. Já existe um projeto que foi enviado ao Ministério da Cultura, a princípio orçado em 2 milhões de reais. Mas a proposta não se resume apenas na construção da estátua, que teria 40 metros de altura e seria colocada no topo da serra, que dá nome à cidade. É preciso infraestrutura de apoio, como a construção de restaurante, museu e acesso. No total, seriam gastos mais de 20 milhões de reais. O prefeito Carlos Evandro Pereira tem motivos para construir a estátua. Ela é lampiônico, denominação dada àqueles que gostam da história do cangaço. Além da afinidade com a saga cangaceira, o prefeito pertence à mesma árvore genealógica do pai de Lampião. Então existe um projeto em parceria com o governo federal de num futuro, isso aí já está pronto, eu só estou faltando recurso, que é a famosa cidade cenográfica sobre o cangaço. Como tem em Nova Jerusalém sobre Jesus Cristo, aqui no município seria sobre a história do cangaço, não só Lampião, a estrela principal, lógico, que seria Lampião. Lampião e figura do seu bando. Lampião é história, independente daquela história de bandido ou herói, ele é uma referência do município. Serra Talhada vive hoje momentos de incerteza. O bem contra o mal, a razão contra a emoção. Parte da população considera Lampião um herói. Roubava dos ricos para dar aos pobres. Outra parte diz que Lampião foi um bandido cruel. Não defendeu nenhuma causa social. Serra Talhada é a cidade onde nasceu Virgulino Ferreira da Silva. E nada melhor do que uma estátua para marcar isso como um registro da cidade natal dele. Nós queremos fazer o resgate de toda a história do cangaço. É um momento importante da história nacional, né, que não pode ficar à parte. E nós pretendemos, em breve, aqui em Serra Talhada, construirmos uma cidade cenográfica, que seria um teatro ao ar livre, né, no estilo de Nova Jerusalém, para que nós possamos, com parceiros importantes, né, interpretarmos a história do cangaço, esse rico momento da história do Nordeste, a questão cultural, enfim, a gente pretende colocar Serra Talhada na pauta nacional da questão cultural. Lampião desperta um interesse muito grande. Nós temos recebido aqui em Serra Talhada cineastas de vários países da Europa, pessoas que vêm a Serra Talhada com o simples intuito de conhecer um pouco da história de Lampião. Então é uma força muito grande que a gente ainda não soube como explorar. O presidente da Fundação Casa da Cultura de Serra Talhada, Tarcísio Rodrigues, autor do plebiscito, que em 1991 mostrou a preferência da comunidade pela estátua de Lampião, com um percentual de 72%, assegura que o município é um museu aberto para o chamado turismo sertanejo. O visitante pode percorrer a Caatinga nas pegadas de Lampião, pode caminhar pelas mesmas trilhas que foram utilizadas pelo rei do cangaço, conhecer a casa onde ele nasceu, os locais das primeiras batalhas, bem como a história
daqueles que lhe deram combate. Para a Serra Talhada, Lampião é a figura principal para o incremento de uma indústria turística, certo? Lampião é nosso principal produto turístico. Isso se baseando no turismo cultural, certo? Porque Lampião queira ou não, agora no que diz respeito a Brasil e mundo, Lampião queira ou não, personagem da história do Brasil e da história do mundo. E assegura que a consolidação de Serra Talhada como polo turístico não depende somente de hotéis e restaurantes. Depende sim de um turismo ecológico e cultural. Nós adotamos a figura de Virgulino, de Lampião, como principal produto turístico de Serra Talhada, porque é muito fácil. Ele tem um carisma, atrai as pessoas de uma maneira impressionante. É muito fácil vender Lampião como produto turístico. Nós trabalhamos o cangaço em cima da questão cultural, a herança cultural que o cangaço nos deixou, que é o cordel e o chachado. O chachado foi uma dança criada pelo bando de Lampião, consequentemente seu líder, Lampião, aqui nas ribeiras do Pajeú. Então nós temos esse cuidado, temos a preocupação de não fazer apologia à violência, a crime. Nós fazemos apologia à história do cangaço. Ainda hoje, muitas pessoas do interior do Nordeste e até do resto do Brasil têm uma imagem positiva dos cangaceiros. Não viveram a época do cangaço, mas ouviram dos pais, dos avós, ou leram em cordéis as histórias que contam as façanhas de Lampião no passado. Não é fácil explicar por que os cangaceiros são lembrados como heróis. O mais admissível é pelo fato de terem sido pessoas de origem humilde que não se curvaram diante dos poderosos. A divulgação da lenda de que roubavam dos ricos para dar aos pobres e a própria vida que levavam de aventuras enfrentando a polícia que espancava, tomava dinheiro e matava as pessoas mais pobres. O Museu do Cangaço, localizado numa das ruas centrais de Serra Talhada, é um dos pontos mais visitados. Foi criado pela Fundação Cultural Cabras de Lampião. O museu hoje abriga uma biblioteca com mais de 350 livros, teses de mestrado, além de uma exposição com 300 fotografias raras e inéditas. Entre as preciosidades do acervo, existem radiografias das cabeças de Lampião e Maria Bonita, cortadas depois que os dois foram mortos no dia 27 de julho de 1938, na fazenda Angicos, entre Alagoas e Sergipe. São documentos que foram emitidos pelo Instituto Médico Legal de Alagoas, né, que demonstra o laudo das causas mortes de Lampião e de Maria Bonita. E podemos constatar nesse de Lampião de que ele foi de fato atingido com um tiro na cabeça e que estraçalhou alguns ossos. No de Maria Bonita, ela levou também um tiro na nuca, né? Não atingiu nenhum osso, e isso pode ser constatado nesses documentos. O Centro Cultural Cabras de Lampião mantém também aqui no Museu do Cangaço mais de 500 títulos de literatura de cordel, feitos por poetas repentistas de diferentes regiões do Nordeste, versando sobre Lampião e seus cangaceiros. São histórias mirabolantes que nem sempre correspondem com a realidade, mas cujos títulos proporcionaram a venda de milhares desses folhetos tão comuns nas feiras livres das cidades do sertão. O museu dispõe também de revistas, jornais e outros impressos da imprensa pernambucana relatando as ações de Lampião.
Alguns com leituras equivocadas por influência direta dos coronéis do sertão, que eram, na época, donos dos jornais e contavam com o apoio dos governos estaduais que ofereciam todo tipo de ajuda para destruir Lampião. Nessa foto grande vemos Lampião e Maria Bonita, ele mostrando a revista A Noite, editada no Rio de Janeiro com ampla reportagem sobre o rei do cangaço. Maria Bonita aparece sentada, com bastante elegância, trajada de cangaceira e acariciando seus 2 cães, o branco, de nome Ligeiro, e o preto, chamado Guarani. Essa fotografia foi feita pelo fotógrafo sírio-libanês Abraão Benjamin, em 1936, no interior da Bahia. Nessa época, o governo da Bahia distribuiu milhares de cartazes iguais a este, oferecendo 50 contos de réis pela captura de Lampião. Apesar da grande soma, não apareceu ninguém para denunciar o lugar onde Lampião estava escondido no interior da Bahia, fugindo da polícia de outros estados do Nordeste. Nessa pasta estão guardados dezenas de bilhetes e cartas escritas por Lampião. Esse era um procedimento muito comum adotado pelo rei do cangaço. Normalmente, ele e o bando acampavam fora da cidade e mandavam um bilhete para o prefeito exigindo o pagamento de certa quantia em dinheiro, para não invadir a cidade. Ainda como parte do acervo encontramos a certidão de nascimento de Lampião, armas usadas pelo rei do cangaço, várias balas de fuzil e de rifle encontradas no local onde foi morto, 2 óculos, um claro e outro escuro, usados por Lampião, que tinha um dos olhos furados. Aqui nós temos nesse quadro o inventário sobre os pertences de Lampião, ou seja, os objetos que foram encontrados com ele no momento em que foi assassinado. Essas informações foram prestadas pela Polícia Militar do Estado de Alagoas. Qual a observação que o senhor faz diante dessas informações? A observação que podemos ver é como era rica a indumentária dos cangaceiros. Podemos constatar perfeitamente por esse relatório, quando mostra como era, por exemplo, o mosquetão de Lampião, a faca, a cartucheira, os bornais, o lenço, a pistola parabelo e outros detalhes e outros objetos que ele carregava. Vejamos, por exemplo, aqui a pistola parabelo. Era de 9 milímetros, número 97, tipo de fabricação do ano de 1918, com bainha de verniz preto, demonstrando bastante uso. Um par de alpercatas tipo sertanejo, demonstrando boa confecção e acabamento. Uma platina de fazenda azul com 3 galões, um par de luvas de pano bordado, 2 cobertas de chita forradas, um cantil de alumínio revestido de pano bordado em alto relevo, aliança de ouro com inscrição Capitão Lampião na parte interna, anel de ouro com iniciais CVL, um óculos de vidros escuros e aros de ouro, um pacote contendo várias orações. Movido o projeto Produzir. A promoção é do Ministério da Integração Nacional, em convênio com a Organização das Nações Unidas, e tem por objetivo capacitar adultos e crianças para a confecção de pequenos bonecos feitos com seixos de pedras, identificando a figura de Lampião. Em apenas 2 semanas, já foram produzidas mais de 200 peças de vários tamanhos. O programa irá trabalhar com o artesanato em pedra, o qual está acontecendo já o curso, onde estão incluídas novas pessoas na atividade. O artesanato em barro, que hoje também está começando um curso de artesanato em barro, e o artesanato em palha, como também irão acontecer oficinas de chachado, oficinas sobre turismo sustentável e turismo receptivo para o fortalecimento da Rota do Cangaço. Do centro de Serra Talhada, saímos para conhecer a casa onde nasceu Lampião. Seguimos pela rodovia federal 232, denominada BR Gonzagão, numa homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Depois de um percurso de 12 quilômetros, entramos na rodovia estadual PE 290,
que tem o nome de Virgulino Ferreira da Silva. Essa estrada, numa extensão de 28 quilômetros e que corta parte da região do Pajeú, recebeu o nome de Lampião devido à iniciativa do historiador Domar de Souza, grande conhecedor da história do cangaço. Mas o inimigo número 1 de Lampião, Zé Saturnino, também foi homenageado. Essa estrada, que tem uma extensão de 5 quilômetros e que vai terminar no local onde os dois nasceram e se criaram, tem o nome dele, Estrada Zé Saturnino. Foi uma forma que nós buscamos de homenagear a história. A questão do cangaço não é apenas Lampião. Todos os envolvidos que têm uma relação com o cangaço fazem parte da história. E ali onde termina a estrada Virgulino Ferreira da Silva, começa, então, nesse ponto, a estrada Zé Saturnino. O que podemos observar é que o ambiente aqui, desde a época em que Lampião andava por essas matas, pouco mudou. A estrada é a mesma, uma estrada carroçável, não recebeu nenhum melhoramento. Continua cheia de pedras, muitas depressões, buracos enormes, erosões formadas pela chuva. Uma estrada sem condições de tráfego, ladeada por intensa mata. Entretanto, é o único acesso para quem quer conhecer a casa de Lampião e a casa do seu inimigo número 1, Zé Saturnino. Essas terras são identificadas como caatinga, um tipo de mata fechada, com muito pedregulho, árvores cheias de espinho, uma quantidade enorme de xique-xique e mandacaru, espécies de cacto do Nordeste que dificultam a passagem das pessoas. Foi aqui, nesse ambiente onde nasceu Lampião, o rei do cangaço, e que hoje nós estamos percorrendo, revivendo a história do banditismo que aterrorizou o Nordeste durante 20 anos. Aqui nós estamos na Fazenda Pedreiras, que ainda pertence à família de Zé Saturnino. Foi aqui onde ocorreu o primeiro tiroteio entre as famílias de Zé Saturnino e de Virgulino Ferreira da Silva. Isso aconteceu em 1919. Numa certa manhã, Zé Saturnino e seus trabalhadores estavam construindo uma casa. O Zé Saturnino estava na iminência de se casar. Os irmãos Ferreiras passaram próximo a esse local e disseram algumas piadas de mau gosto com os trabalhadores e com Zé Saturnino, seu desafeto. Nesse mesmo dia, no final da tarde, Antônio, Livino e Virgulino saíram montados em seus cavalos para juntar um gado aqui solto na Caatinga. Justamente aqui nessa área. Quando passaram aqui nessas pedras, estava uma emboscada armada por Zé Saturnino e seus capangas, seus homens de confiança. O tiroteio que houve aqui nessas pedras, dessa emboscada armada por Zé Saturnino, resultou na morte da burra de Antônio Ferreira e ele próprio, que saiu com um tiro leve na região do abdômen. 2 dias depois, as duas partes envolvidas, a parte de Zé Saturnino e a parte de Virgulino, estavam diante do juiz Dr. Augusto Santa Cruz, que mandou intimar os dois. Como Zé Saturnino era da família Carvalho, a família que dominava politicamente toda essa região, então ele se dirigiu apenas para Virgulino e disse: arranje um advogado para a sua defesa. Virgulino saiu pelas ruas de Vila Bela procurando um advogado ou um rábula que pudesse lhe ajudar nesse processo. Como nenhum advogado quis se envolver nessa questão por se tratar de alguém da família Carvalho, então Virgulino simplesmente, muito contrariado, porque ele era um trabalhador, foi numa loja, comprou 3 rifles e 200 cartuchos de bala e mandou um recado para o juiz, dizendo: avise ao juiz
que eu já estou com 3 advogados e 200 testemunhas para resolver minha questão. A partir desse momento, a relação deles dois passou a ter um cheiro de pólvora. Agora nós estamos deixando a estrada e vamos entrar numa trilha onde somos obrigados a caminhar um atrás do outro. A mata aqui é mais fechada. Estamos seguindo na direção da casa onde viveu Zé Saturnino, o inimigo número 1 de Lampião. Zé Saturnino era um homem poderoso, rico. Tinha o apoio da polícia na luta para matar Lampião. Depois de caminharmos mais de 3 quilômetros, estamos chegando ao velho casarão da família de Zé Saturnino. Tudo está destruído. Restam poucas paredes ainda erguidas. O piso totalmente destruído, ocupado pelo mato, onde algumas aves selvagens fazem seus ninhos. O local está completamente abandonado. Aqui foi no passado a casa grande da Fazenda Pedreira, onde nasceu José Alves de Barros, que entrou para a história com o nome de Zé Saturnino, primeiro inimigo de Lampião. Foi o intrépido combatente de cangaceiros, exemplo de honra para a família e amigos. Nasceu no dia 20 de maio de 1894 e faleceu no dia 5 de agosto de 1980. É o que diz essa placa, colocada aqui pela Fundação Cultural Cabras de Lampião, Fundação Casa da Cultura de Serra Talhada. Em 1923, os cangaceiros cercaram a casa grande da Fazenda Pedreira. Era a hora, o momento de Lampião matar Zé Saturnino. E os cangaceiros abriram fogo. Os homens que estavam dentro de casa, principalmente um cunhado de Zé Saturnino chamado Vicente Moreira, sustentou o fogo contra os cangaceiros. Em meio ao tiroteio, os cangaceiros, já dominando a situação, começaram a jogar garranchos de vara seca em cima da casa para atear fogo com todo mundo dentro. De repente apareceu na janela a mãe de Zé Saturnino. Justamente essa casa aqui. Justamente nessa casa. Apareceu a mãe de Zé Saturnino, Dona Xanda, e disse: Virgulino, quem você procura não está em casa. Eu quero destacar que Dona Xanda era madrinha do irmão mais velho de Lampião, o Antônio Ferreira, e impulsionado pelo mais velho, todos pediam a benção a Dona Xanda e a chamavam de madrinha. Então, quando ela abriu a janela e mencionou o nome de Virgulino, ele disse: a bênção, minha madrinha. E ela abençoou, dizendo: Deus abençoe, Virgulino. Mas eu queria que você encerrasse as suas brigas com Zé Saturnino. Ele disse: olha, eu paro de brigar com ele se ele parar de me perseguir. E Dona Xanda assumiu essa responsabilidade pelo filho. E Zé Saturnino, nesse momento, segundo as más línguas, ele estava escondido num móvel dentro de casa. Outros afirmam, principalmente a família, que nesse momento ele estava numa serra distante, cortando madeira. Mas o certo é que, em função desse perdão intermediado pela mãe, o primeiro inimigo de Lampião terminou seus dias num cárcere privado, gritando o nome de Lampião. Vamos seguir agora de carro em direção à casa de Lampião. A estrada, além das pedras e buracos, é intercalada por várias cancelas. Como o assunto agora é turismo, muitas placas foram colocadas na estrada. Essa aqui, por exemplo, indica que estamos chegando no sítio Passagem das Pedras da família do Rei do Cangaço. É um terreno bastante amplo, são 190 hectares. Hoje, uma área tranquila, arrodeada de árvores frondosas, como milhares de outras existentes no Nordeste, onde o silêncio é quebrado apenas pelo cantar dos pássaros. E finalmente estamos diante da casa onde Lampião nasceu. É uma casa simples, pequena e que foi construída há mais de 150 anos pelos avós maternos do Rei do Cangaço. No pequeno alpendre, um pilão de madeira e um pote de barro colocado numa forquilha
onde as pessoas bebiam água, um costume muito comum na época. Ainda na parte externa, um velho carro de boi que já teve os seus dias de glória, transportando madeira, pedras, sacas de milho, feijão, batata e outros produtos regionais cultivados pela família de Lampião. Apesar da ação destruidora do sol e da chuva, o cabeçote, onde a dupla de bois era atrelada, o lastro principal construído por toras de madeira e as rodas circundadas por barras de ferro ainda estão bem conservadas. No interior da casa, numa das paredes, a fotografia da família, a avó, os pais de Lampião e os 9 filhos. Noutra parede, um oratório com imagem e foto de Padre Cícero, de quem Lampião era devoto. Em alguns bancos de madeira, muitos objetos caseiros, como colheres, facas, garfos. São utensílios domésticos que a família usava no dia a dia por ocasião das refeições. A casa onde nasceu Lampião foi adquirida pelo empresário carioca Carlos Eduardo Gomes, que não tinha nenhuma ligação com a cidade de Serra Talhada e nem conhecia. Fascinado pela história de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, comprou o sítio Passagem das Pedras por 35 mil cruzeiros. A ideia era transformar o lugar num centro de cultura e turismo. Para isso, entregou a administração desse local à Fundação Cultural Cabras de Lampião, que restaurou a casa e construiu um espaço com o nome de Chachádromo, onde são apresentados grupos de dança. Nessa casa foi onde, no dia 7 de julho de 1897, nasceu um rei. O rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, que saltou para dentro da história com o nome de Lampião. E aqui tem sido um ponto de atração turística para a Serra Talhada e para a região também. Haja visto o cangaço e seu maior expoente, que é o Lampião, eles serem objeto de estudo, de pesquisa, de curiosidade de pessoas da região, do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. E esse trabalho que é desenvolvido no campo do turismo, ele caminha, ele indica que será um elemento de mobilização econômica, de dividendos, de divisas para a Serra Talhada. Dona Ercília Maria de Jesus, mais conhecida por Dona Beata, é a única pessoa que mora aqui. A casinha dela, de apenas um cômodo, fica bem perto da casa onde nasceu Lampião. Ela conviveu com o rei do cangaço, acompanhou de perto toda a história da família Ferreira e faz questão de afirmar que Lampião era um homem bom. E era um homem melhor da vida, porque nunca me ofendeu e nunca ofendeu, apenas deu riqueza a um filho moco que eu tenho aqui. E ele agradeceu. Tá vendo? Ele ajudava os pobres? Poxa, demais, ajudava. Voltamos para a Serra Talhada para conhecer mais um pouco da sua história rica em manifestações culturais. Serra Talhada é o berço do chachado, uma dança exclusivamente masculina que teve origem no sertão de Pernambuco e foi divulgada em todo o Nordeste por Lampião e seus cangaceiros. O chachado é uma mistura de deslizado com sapateado que, no princípio, não tinha acompanhamento instrumental. Os cangaceiros apenas repetiam ao mesmo tempo uma quadra e um refrão. Depois o chachado ganhou acompanhamento musical: zabumba, pífano, triângulo e sanfona. Passou a aceitar a participação de mulheres. Nos 3 bandos de Lampião, formados por mais de 300 homens, existiam poucas mulheres. O chachado era dançado somente pelos homens. Lampião não foi o inventor do chachado. Essa dança já era conhecida no sertão e agreste pernambucanos desde 1922. Lampião foi apenas seu divulgador. Hoje, é comum nas praças de Serra Talhada a apresentação de grupos de chachado.
Me juntei a Sebastião Pereira, companheiro de desgraça. Quis queimar o Pajeú pra ver subindo a fumaça. Conheci que era valente, pois Lampião não desmente o brilho da sua raça. A importância do Chachado hoje para a Serra Talhada é de um valor muito grande, porque na verdade é o maior cartão postal que nós temos na nossa cidade, é a dança criada pelos cangaceiros, o Chachado.